A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma aula de apoio para os professores da Escola Bíblica Dominical. Juntamente com a equipe do CAPED, procuramos trazer uma reflexão, uma meditação, um estudo bíblico, trazer apoios bíblicos para que os professores possam melhor apresentar as suas aulas. Pedimos a Deus que nós possamos ser uma bênção na vida de cada um que estará assistindo essa videoaula. Compartilhe com os professores, aqueles que ainda não estão tendo acesso, nos ajude na divulgação desse trabalho. Aqui temos a nossa lição, segunda lição já do nosso Ministério de Santo André. Tem sido uma bênção para nós e desafio, né? Desafio vencer a mediocridade na vida cristã. Hoje estamos para estudar a lição de número 11, que vai ser estudada no dia 13/6/2021, que traz o título A Espiral da Letargia e do Excesso de Atividades. Esse é o título da lição número 11. Temos aqui o nosso texto-chave, que está lá em Provérbios capítulo 6, o versículo 9, que vai dizer assim para nós: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? E a nossa leitura bíblica, que também é este versículo 9, seguindo ao versículo 10 até o 11. Então, no verso 10 diz assim: Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Lembrando que aqui está na tradução da NVI. Também a leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 18 e o versículo 14. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo esse povo o espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E para refletir, diz assim: a vida cristã não pode ser pautada por extremos. Não são poucos os cristãos que vivem desta forma. Ora estão sem fazer nada, ora estão fazendo demais, passando de um polo a outro, como numa espiral. Amém? Está conosco nesta oportunidade o nosso diácono Natan, da congregação do Vila Luzita. É a primeira vez que está aqui conosco. Natan, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco, cooperando com esse trabalho do CAPED. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs que assistem, professores. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui cooperando com o CAPED, com os irmãos, com a Igreja de Deus. Espero que nessa lição nós possamos entender mais sobre esse assunto e que Deus possa abrir nosso entendimento, nosso coração, para que a palavra de Deus nos transforme a cada dia. Amém? Muito bem. Essa lição, número 11, fala da espiral, da letargia, do excesso de atividade. Essa questão de espiral é estar, como diz, para refletir, de um polo para o outro. Então, uma coisa importante que eu gostaria de deixar aqui para a meditação, que os professores lembrassem os seus alunos, quando se pensa em muitas atividades e em poucas atividades, é entender que nós temos tempo.
E alguns versículos podem ser muito úteis para o estudo dessa lição. Por exemplo, o Salmo 90 e o versículo 12, e que está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então é importante compreender que existe a brevidade da vida. Então, se está fazendo pouco, se está deixando o tempo passar, se não está realizando as atividades que deveria no tempo oportuno, é bom lembrar-se disso. A nossa vida, ela é muito breve. Também lembrar-se de Deus na juventude. São alguns itens que eu enumerei como introdução para essa lição. Lembrar-se que a nossa vida é breve. E lembrar-se de Deus na juventude, para que nós possamos ter mais tempo para servi-lo, né? E aqui vai caber o versículo 1 de Eclesiastes, capítulo 12. Os professores podem estar anotando essas referências para usar na sala de aula. Também aparece para nós Efésios 5, 15 e 16, que nos chama a atenção para vivermos a nossa vida com sabedoria, aproveitando cada momento da nossa vida, cada oportunidade. E também Eclesiastes 3 e 1, que diz para nós que há tempo para todas as coisas, tá certo? Então, se está se fazendo muitas coisas, não está tendo tempo para nada, alguma coisa pode estar errado, algum planejamento pode não estar muito bem, então nós podemos considerar isso. Há um tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu coloquei aqui que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus, né? O Senhor Jesus, ele tinha um objetivo e ele tinha um tempo determinado para cumprir esse objetivo. Então é interessante nós focarmos nisso, né? Não ficarmos muito na ociosidade e nem ficarmos muito atarefados de maneira que não conseguimos administrar o que estamos fazendo. Olhar para Jesus. Jesus tinha um objetivo de iniciar o seu ministério e de terminar o seu ministério. E isso ele o fez muito bem. Assim, acredito que esse tema, né? Fazendo uma introdução, sim, esse tema talvez seja muito importante, muito contextual para os nossos dias, né? Nunca trabalhamos tanto, né? Nunca fizemos tantas coisas ao mesmo tempo e ao passo que existem muitas pessoas que nunca deixaram de produzir, né? Nunca estão sem fazer nada como nos dias de hoje. Então, quando nós paramos para analisar a palavra de Deus nesse tema de ou pouca atividade, letargia, procrastinação e do outro lado um excesso compulsivo de trabalho, é algo que diz muito sobre a nossa sociedade, sobre como a nossa sociedade está vivendo nos dias de hoje. Muito bem, e, inclusive é interessante também observar que o Natan colocou, porque hoje nós estamos num país com quase 14 milhões de desempregados, né? Então você fala, tem muita gente ocioso, e você vai ver quem está trabalhando demais, né? Então é uma coisa assim que nós precisamos considerar nos dias que estamos vivendo, né? A questão da letargia, né? O comentarista trouxe para nós aqui o significado, estado patológico de inconsciência, bastante semelhante ao sono profundo, né? E eu estava lendo um pouco sobre isso na área da medicina, e tem uma palavra que eu até anoto aqui na minha Bíblia, quando eu estou lendo algum texto da Bíblia, e uma situação que a medicina chama de narcolepsia, né? O que seria essa narcolepsia? É uma doença neurológica de sonolência diurna excessiva, né? E isso pode levar a pessoa a estar vivendo essa letargia, né? Pode ser até uma coisa patológica, pode ser uma doença, né, que a pessoa pode estar passando e que pode também desenvolver outras doenças,
como depressão, né? Então é interessante observarmos que existe isso como doença e que pode ser tratado, né? Uma sonolência diurna excessiva é um dos principais fatores que caracteriza a narcolepsia, né? E é por isso que a Bíblia diz para nós que o nosso Deus, ele não dorme e nem tosqueneja, né? Ou seja, Deus, ele nem cochila, ele está todo o tempo atento, né? Então, é importante nós observarmos que nós não podemos deixar em momento algum que esse estado de letargia alcance nem o nosso corpo, nem a nossa vida espiritual, né? Porque nós estamos servindo a Deus, de repente nós entramos num estado de sonolência profunda e dormimos. Aí nós podemos usar a parábola que o Senhor Jesus colocou em Mateus capítulo 13, né? Que ele semeou uma boa semente no campo, mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, né? Então, cuidado para que nós não venhamos entrar por esse caminho de deixar a vida ir como está, seguindo o curso, sem interferir, né? Sem tentar lutar contra a maré, deixa como está, vamos deixando como está para ver como fica, né? Esse não deve ser o comportamento do cristão. A Bíblia nos chama a atenção para vigiar e orar em todo o tempo, né? Eu destaquei algumas pessoas aqui que eles não estavam nesse estado de letargia, de sonolência, mas eles se apresentaram muitas das vezes para Deus como uma pessoa incapaz, uma pessoa que não tinha como reagir àquilo que Deus estava chamando eles para fazer. Então isso também pode ser prejudicial à obra. Você ficar na inatividade, né? Ora pela letargia, ora pela narcolepsia, ora por se julgar incapaz, então você se isola para não realizar aquela obra. Então nós temos homens de Deus na Bíblia que tiveram pensamentos aqui, por exemplo, Moisés, né? Ele se apresentou para Deus com uma incompetência pessoal. Deus chama ele para uma obra e ele fala, não, Senhor, eu não tenho essa competência, sou pesado de língua, deixa eu aqui no meu cantinho e vai fazendo a obra com outra pessoa. Então precisamos ter esse cuidado, né? Para nós não entrarmos nesse descanso de atividades por julgarmos que nós não temos uma certa competência, né? E, ao invés disso, nos colocar à disposição de Deus, como ele acabou se colocando, e Deus o capacitou para a realização daquela obra, né? Uma outra pessoa também que se apresentou como uma incompetência, uma falta de capacidade, uma posição social, foi Gideão, né? Isso os professores quiserem estar anotando. Em Moisés nós temos Êxodo 4 e 10. O Gideão, lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15, ele se apresenta como, Senhor, a minha família é a família mais pobre de Manassés, né? Então, ou seja, deixa eu aqui quietinho, Senhor, que a minha família é uma das mais pobres, e vai seguindo a obra com outra pessoa, né? E acaba ficando nessa espiral, fica sempre desse lado de cá, e as pessoas estão acabando trabalhando muito, né? O Jeremias apresentou-se a Deus com uma fraqueza pessoal, dizendo, Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou uma criança, né? Está lá em Jeremias capítulo 1 e o versículo 6. E também uma outra situação em que nós muitas das vezes não agimos e ficamos nesse estado de paz, de tranquilidade, achando que nada precisa ser feito, quando nós não reconhecemos a necessidade de alguém, né? De repente, nós estamos vivendo uma vida cristã e dizemos, eu estou à disposição da tua obra. Mas o que você está fazendo? Não sei, Senhor, não estou fazendo nada, porque até agora não veio nada à minha mão para fazer, né? E aí o Senhor Jesus vai dizer assim para nós, quando você me viu com fome e não me deu de comer? Como você me viu com sede e não me deu de beber? Então, muitas das vezes, há uma falta de visão dos necessitados. E aí, consequência disso, há uma falta de ação. Se eu não tenho uma visão para ver ninguém necessitado, eu não tenho nenhuma atitude para ter uma ação para a obra. E eu acabo ficando nessa situação aqui de descanso, de tranquilidade, de inatividade, e não é bem isso que o Senhor requer de nós. Amém? Complementando, né? Eu gostaria também de
citar aqui o texto logo antes do nosso texto da leitura bíblica, né? Que é Provérbios 6, versículos 6 a 8, que vai dizer o seguinte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Gostaria de chamar atenção para essa imagem bíblica da formiga, né? Quando essa letargia, essa falta de ação não é, como o nosso irmão Evandir falou, vindo de uma situação de doença, né? Porque aí seria necessário ações médicas, né? Precisa procurar uma ajuda médica. Mas muitas vezes ela vem de outros fatores, né? Como, por exemplo, uma sensação de que está tudo bem, está tudo certo sem mim. Está todo mundo fazendo, está tudo certo, o serviço está sendo feito, então eu posso ficar aqui tranquilo, né? Ou também, como nosso irmão bem mencionou, um pensamento, um sentimento de incapacidade, né? Mas a Bíblia nos mostra como a formiga ela é o oposto disso, né? Os irmãos, se quiserem utilizar isso na aula, seria interessante de que veja o texto que diz que ela não tem chefe, não tem guarda e nem dominador, ou seja, ela não precisa de alguém mandando, ela não precisa de alguém dizendo para ela que ela tem que fazer o seu trabalho. Não, ela faz porque ela sabe a importância que o trabalho dela, mesmo sendo pequeno, uma formiga apenas carregando ali uma folha, um serviço pequeno, mas todas as formigas juntas começam a fazer um serviço grandioso, né? E quando você tem um sentimento de que eu não consigo fazer nada, eu não sei, eu não estou preparado, ainda no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 25, a mesma analogia da formiga. Veja bem, as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Ou seja, a formiga, ela não é um animal, um inseto enorme, né? Que faz, uma formiga só não faz um estrago, mas ela tem a consciência, ela tem essa inteligência do seu trabalho, da sua função. E muitas vezes, quando não é patológica a situação da letargia, da falta de ação, às vezes falta um pouco desse entendimento, dessa sabedoria de que você pode fazer, de que você deve fazer e de que não está tudo bem, sempre pode melhorar, né? Isso talvez seja um ânimo para quem está parado, para quem não está fazendo nada, né? Muito bem. Isso seria aí a questão da letargia, né? E é bem interessante lembrar que Provérbios 22:13, né, vai dizer assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Né? Então, muitas das vezes nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, de isolamento social, né? Então, muitas das vezes pode-se usar, né, até como amuleto, né? Não dá para fazer nada nesse momento, né? Vamos deixar ver se vai melhorar. Né? Mas imagine se o Senhor Jesus viesse nesse momento. Ele não deixaria de fazer a obra que o Pai lhe confiou, né? Mesmo porque existia também doenças que eram contagiosas e que não tinham cura, e uma delas era a lepra. Em momento algum, o Senhor deixou de se aproximar dessas pessoas, né? Bom, passando aqui para o nosso segundo ponto, que vai falar do excesso de atividade, né? E eu acredito que muita gente vai se enquadrar aqui nesse ponto, né? Eu também já vivi isso na minha vida, em algum momento. E é a pessoa que vai além da medida, dos padrões normais, exagero, né? E às vezes ele pode ser até mesmo na obra de Deus, excesso de atividade na obra de Deus, excesso de atividade no trabalho, excesso de atividade dentro de casa, na família, nos estudos. Esse exagero não é bom, né?
E nós podemos ver aqui, olhando para a Bíblia, eu vejo uma pessoa tão fascinado pelo cargo que ele tinha, que tudo que ele fazia era em visão de se proteger do seu cargo. Em um determinado momento, ele já estava tomando atitudes até não cristãs para proteger o seu cargo dado por Deus. E esse homem era Saul, né? Então ele estava tão exagerado, ou estava tão focado em ser rei de Israel, que ele estava fazendo de tudo para continuar como rei de Israel, até tomando atitudes que não cabia a um servo de Deus, né? Então, quando nós muitas das vezes ficamos muito bitolados naquilo que estamos fazendo, precisamos tomar cuidado, porque o maior interessado para que aquela obra aconteça é o próprio Deus, né? Então, precisamos analisar alguns fatos para saber se aquela situação que Deus nos está colocando não é para nos fazer nós pararmos um pouco para refletir no que nós estamos fazendo, né? Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, ele empregava muita força na perseguição dos cristãos. E ele trabalhava muito, ele estava cheio de atividade. Para ele, para Deus, ele achava que estava servindo a Deus, né? Era tanta atividade que ele estava fazendo, perseguindo os cristãos, que ele não parou para perguntar a Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? E parece que ele levou esse pensamento quando ele se converteu, né? Porque nós vemos ele nas suas viagens missionárias, ele querer alcançar tantos lugares que teve um momento que Deus falou assim, Paulo, para aqui, né? Eu tentei ir para a Bitínia, o Senhor não me deixou, né? Eu tentei ir para a Ásia, mas o Espírito Santo me impediu. O que Deus estava falando? Paulo, para, fica aqui, porque hoje à noite eu quero ter uma conversa contigo, né? Então, muitas das vezes nós estamos cheios de atividades, estamos focados naquelas atividades e não refletimos se aquela atividade está sendo realmente para o bem comum da obra de Deus, né? Então, muitas das vezes nós vemos as pessoas lutando como Marta e Maria, né? Lutando por fazer aquela atividade, sendo que naquele momento não era para estar tão focado nas atividades, mas sim parar e sentar para ouvir o que o mestre tinha a lhe ensinar, né? Isso é um problema muito moderno, né? Esse excesso de atividades, né? E, irmão Evandir, existe até uma palavra no ramo da psicologia para esse excesso de atividade, de trabalho, né? Principalmente aí no mundo profissional, são os chamados workaholics, que é uma junção de duas palavras em inglês, né? Work, trabalho, aholics, viciado. Então são pessoas viciadas em trabalhar, em fazer alguma coisa, né? É uma pessoa compulsiva, uma pessoa que isso já está se tornando até uma doença que precisa ser tratada por médicos, né? Por psicólogos, né? Porém, geralmente, e aí o que eu vejo, falando aqui um pouco do lado profissional, o nosso irmão Evandir falou do excesso de atividade até na obra de Deus, né? No ramo profissional tem muitas pessoas que trabalham muito e geralmente quando você vai falar alguma coisa para ela, ela vai dizer, mas eu não tenho escolha, porque eu tenho que sustentar a minha casa, eu tenho que pagar minhas dívidas. Realmente pode ser até verdade, mas eu acho que o grande problema dessas pessoas é que ela tem que reorganizar a sua vida para viver com menos, né? Porque geralmente ela tem gastos muito altos com coisas às vezes desnecessárias. E para atingir esses objetivos de gastar muito, de ter uma vida muito cara, essa pessoa tem que trabalhar muito até a exaustão, não é verdade? Outro fator que eu acho que é muito possível na vida talvez dos irmãos que estão assistindo é muitas pessoas não sabem dizer não, não é verdade? Qualquer pessoa que chega para ela falando alguma coisa, pedindo alguma coisa, entregando um problema, uma tarefa para ela, é uma pessoa que ela não consegue, que ela não sabe dizer não. E essa negativa
a negativa para a negativa, né? A negativa de dizer não acaba atrapalhando essa pessoa, acaba exaurindo essa pessoa de uma forma que ela chega num momento da vida dela que ela faz muita coisa. Só que existe aquele ditado que diz que a pressa, né? Porque quando você faz muitas coisas e tem um tempo muito pequeno, você começa a fazer as coisas com muita pressa. E a pressa se torna inimiga da perfeição, e é a realidade. Então são pessoas que fazem muitas coisas, porém muitas coisas com baixa qualidade. E aí essa baixa qualidade vai influenciar em muitos níveis aí da sua vida. Nós vamos falar isso mais pra frente, né? Para essas pessoas, Evandir, eu citaria o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o 34. Eu não vou ler tudo, mas os irmãos anotem aí, tá? Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Eu vou ler apenas o versículo 25, que diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, muitas pessoas têm que aprender a dizer não e têm que aprender a reorganizar a sua vida para viver de um modo, sim, mais simples, porém condizente com a sua realidade e não se exaurir de tanto trabalhar para ter uma vida, de repente, um pouquinho mais confortável, né? É verdade, né? Isso é muito importante, principalmente hoje que estamos vivendo num mundo muito consumista, né? E muito tecnológico, onde a tecnologia evolui muito rápido, né? E às vezes as pessoas ficam lutando para se manter atualizados e acabam trabalhando exaustivamente para fins, muitas das vezes, não tão necessários e não tão úteis, né? Bom, vamos caminhando aqui para o terceiro ponto, o equilíbrio nas atividades e responsabilidades. É muito importante encontrar, então, esse equilíbrio, né? Falamos aí da letargia, falamos do excesso de atividade. Vamos falar, então, desse equilíbrio. Provérbios 16, versículo 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Olha aí, está aqui, então, o equilíbrio. Equilíbrio é aquele que consegue dominar o seu espírito, né? É aquele que consegue dominar as suas emoções, suas paixões, seus desejos, suas vontades. Então esse é aquele que tem uma vida equilibrada. E a Bíblia diz que esse é melhor, né? É melhor o paciente do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Então, nós estamos, às vezes, lutando para conquistar tantas coisas, mas não conseguimos dominar o nosso próprio espírito, né? Então, aí está a falta de equilíbrio em nossas vidas. Então, buscar equilíbrio para as atividades cotidianas está ligado ao tempo, né? E quando nós conseguimos equilibrar, nós nos tornamos mordomos nós somos mordomos do nosso tempo, e quando nós conseguimos encontrar esse equilíbrio, nós conseguimos administrá-lo da maneira correta, né? Então, o tempo que é dado a nós por Deus, ele é igual para todos nós. Então, ou nós somos senhores do nosso tempo, ou nós vamos ser escravos dele, né? Então, nós precisamos encontrar um tempo para cada uma das coisas que nós queremos e devemos fazer. Não vamos conseguir fazer todas as coisas que muitas das vezes nós planejamos ou queremos. Então, nós precisamos definir prioridades na nossa vida, né? Então, é muito importante para que haja um equilíbrio. Ah, mas o dia não dá para mim fazer todas as coisas. Tudo bem, então defina prioridades, né? Eu gostaria de ler aqui Efésios 5, 15. Esse texto vai nos ajudar aqui para nossa reflexão. Versículo 15 e o 16. Portanto, vede prudentemente como andais,
não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, assim nós devemos manter esse equilíbrio, tomar cuidado com o tempo, cuidar desse tempo. Mais uma vez eu vou citar o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, ele era senhor do seu tempo, ele não era escravo do seu tempo. Ele sabia o tempo certo para ele fazer todas as coisas. E quando as pessoas queriam apressar o tempo dele, ele diz assim, o meu tempo ainda não é chegada a minha hora. Quando chegou a sua hora, ele falou assim, o meu tempo está cumprido. Então o Senhor soube entender o seu tempo para a realização das atividades. Então não ficar, como a lição vai trazer aqui para nós, transitando de um polo para o outro, numa espiral, mas buscar um equilíbrio nas nossas atividades. Amém? Podemos ir para o ponto 2, irmão Natan, os malefícios dos extremos. Bom, primeiro tópico, né? Sim. A falta de equilíbrio na vida pessoal. No âmbito pessoal, nós temos muitos problemas, né? Quando você vive uma vida desequilibrada, né? Você tem muitos problemas como pessoa. O primeiro, ainda falando do ramo profissional, se você é um preguiçoso, né? Como algumas vezes até a Bíblia usa essa palavra, preguiçoso, provavelmente no seu emprego você pode ser demitido, você pode vir a não participar de promoções, né? de premiações, e também, infelizmente, você pode até causar escândalo ao Evangelho. Por quê? Aquela pessoa que é preguiçosa vai ser tida como uma pessoa que não faz nada, né? E se as pessoas souberem que ela é crente ainda, né? Aí provavelmente vai manchar até o nome do Evangelho por esta razão, né? Agora, por outro lado, o super multitarefas, ele também pode se prejudicar profissionalmente também, né? Em alguns lugares ele poderia até ser tido como alguém, um ótimo profissional, mas muitas empresas, muitos empresários já entenderam que essa pessoa, como nós citamos anteriormente, ele é uma pessoa que faz muitas coisas, mas coisas com baixa qualidade, porque ele tem muitas tarefas. Então, o trabalho dele sai sempre com baixa qualidade. Isso é um problema muito sério para uma pessoa no âmbito profissional, né? E também, irmãos, no âmbito da saúde. Falamos aqui no âmbito profissional, mas no âmbito da saúde esses problemas vão até ser mais sérios. Um preguiçoso, ele pode sofrer de sedentarismos, pode ter problemas cardiológicos, problemas físicos, não é verdade? Já o compulsivo também. Segundo a medicina, quem trabalha muito e descansa pouco, geralmente desenvolve insônia, irritabilidade, até uma depressão, um corpo super cansado, né, o tempo todo. Por quê? Porque não há descanso, porque não há um momento de repouso, né? É importante a gente levantar para aquelas pessoas que trabalham muito a importância do descanso, a importância do repouso, né? É interessante a gente levantar a ideia que no Antigo Testamento havia o mandamento do descanso, que era o dia de sábado. Obviamente nós não vamos entrar nesse tema, mas Jesus ressignificou esse mandamento para nós, por isso nós não guardamos o sábado, mas é interessante porque o dia de sábado não era dia de adorar a Deus. O dia de adorar a Deus no Antigo Testamento era todo dia. Era enquanto você trabalhava, enquanto você estava em casa, enquanto você fazia seus negócios. Era todo o tempo você deveria adorar a Deus. Mas, como nós vemos ali em Êxodo 20, do versículo 8 ao 10, o dia de sábado era para descansar. Não é verdade? E por que Deus ele levanta
essa questão do sábado? Porque o repouso ele é muito importante para o ser humano. O ser humano ele é criatura de Deus, ele é a imagem e semelhança de Deus. Nós, os seres humanos, nós criamos máquinas e essas máquinas podem funcionar 24 horas por dia, mas mesmo assim elas quebram, não é verdade? Agora o ser humano não é assim. O ser humano ele não precisa apenas de trabalhar, ele precisa também de descansar, repousar, meditar, na verdade, principalmente para aquelas pessoas que trabalham muito, aquelas pessoas que são compulsivas pelo trabalho. Você tem perdas como no tópico nos diz, na área pessoal, especialmente na sua área física. Muito bem, Nathan. Essa questão do equilíbrio na vida pessoal é muito importante, muito comum nas palestras de trabalho motivacionais, eles falam sobre a teoria do fogão de 4 bocas. Eu mudei um pouco essa teoria aqui para focar aqui a questão da nossa vida pessoal. A teoria do fogão de 4 bocas, ela ensina que nós acordamos e nós ligamos esse fogão. Quando nós acordamos, nós ligamos as 4 bocas. Uma dessas bocas pode ser a boca maior, pode ser Deus, a outra boca pode ser a família, a outra boca pode ser a obra de Deus e a outra boca pode ser o seu trabalho. E o que acontece durante o dia? Para nós mantermos essas 4 bocas acesas, nós precisamos de usar o gás. E esse gás pode ser o nosso tempo. O que acontece muitas das vezes é que as pessoas, por precisar de comprar mais, de pagar mais, de mais dinheiro, de melhorar a situação financeira, ele vai e fecha uma das bocas do fogão. Ele vai lá e fecha, normalmente fecha a primeira boca, é da igreja, não dá tempo de ir na igreja, estou trabalhando muito. Mas há também aqueles que, não, eu preciso dedicar todo o meu tempo à obra de Deus. Aí ele vai e fecha a boca do trabalho. E aí, chega no final do mês, as contas chegam, e ele ficou todo o tempo na obra de Deus. Então nós precisamos encontrar esse equilíbrio na nossa vida pessoal. Nós termos essas 4 bocas do fogão funcionando. Em algum momento, possa ser que nós precisamos aumentar um pouco o fogo de uma delas, mas sem apagar a outra. Mas também não podemos aumentar muito esse fogo, porque se você colocar algo nesse fogão e aumentar muito o fogo e deixar muito tempo, pode queimar o alimento e pode estragar o alimento. Então a mesma coisa, se você foca muito em uma coisa e fecha outras bocas, de repente você fecha lá a boca da sua família, Está quase apagando, muitas das vezes até apagado, porque você só tem tempo para o trabalho e para a igreja. De repente, aquela que está apagada vai esfriando e aquele alimento pode ser estragado. Então você pode estar prejudicando ali a sua família. Então essa teoria do fogão de 4 bocas aqui, ela cabe também aqui para nós quando nós entendemos que nós precisamos ter esse equilíbrio de ter, sim, o trabalho na obra de Deus. Isso é muito importante, isso é louvável. Deus se agrada, Deus quer contar conosco. Mas temos que encontrar também o tempo para a família, o tempo para Deus e o tempo para o trabalho. Próximo ponto aqui, a falta do equilíbrio na vida familiar. Eu queria comentar isso aqui com uma pesquisa. A Universidade Federal de São Carlos fez uma pesquisa que retrata mais ou menos o estado não só do Brasil, mas de quase que do mundo todo. Por exemplo, no Brasil, cerca de 40% das mulheres contribuem para a renda familiar. E em casas que têm filhos com menos de 5 anos de idade, as mulheres trabalham 15 horas a mais do que o seu parceiro por semana. O que isso nos mostra? A falta de equilíbrio da vida familiar. Nos dias que a gente está vivendo, é muito comum as mulheres trabalhar. Por exemplo, aqui essa pesquisa fala que 40% das mulheres contribuem para a renda. Ora trabalham fora, ora trabalham dentro de casas.
E também, além de trabalhar fora, trabalhar em casa, elas têm que cuidar do zelo da família, da casa, dos filhos, e acabam ficando sobrecarregadas, né? Muitas das vezes as mulheres ficam muito sobrecarregadas quando têm que conciliar família com trabalho, com filhos, e isso gera um desgaste familiar muito grande, né? Um momento pode ser o marido, em outro momento pode ser a mulher, mas gera um desgaste muito grande. E uma terapeuta familiar diz assim, olha, a dificuldade de conciliar a realização pessoal, profissional, familiar, faz com que as pessoas se sintam divididas e até culpados e fiquem frustrados por não conseguir lidar com a situação, né? Então a pessoa acaba ficando frustrado, porque ele não consegue conciliar, né? Trabalho, família, casa. Então precisamos às vezes parar um pouco e eleger prioridades na nossa vida e ver se não estamos gastando muito tempo com coisas que podem ser deixadas para um segundo plano. Nessa questão familiar, eu acho que talvez seja, como usando aí a expressão do nosso irmão Evandir, a boca que mais é desligada, né? Infelizmente, nos dias de hoje. Principalmente por aquele que trabalha demais, porque aí o seu tempo é roubado, né, da sua família. Ele fica sem tempo para a sua família. Mas aquele também que não faz nada também prejudica a sua família, porque ele vai deixando a família ser levada aí pela vida levando a família dele, né? Mas eu gostaria de levantar um aspecto, Evandir, que é muito importante. Às vezes a gente tem uma confusão de que se eu tiver, por exemplo, se eu pegar minha família e ir num parque, se eu pegar minha família e todo mundo ficar em casa assistindo um filme, assistindo alguma série ou viajando, às vezes as pessoas pensam que isso é dedicar tempo ou atenção à sua família. Talvez você esteja dedicando tempo, mas não atenção. Por quê? Muitas vezes nós vemos isso com muita frequência, né? Todos na mesma casa, porém cada um no seu canto solitário, né? Então ele está em casa, ele não está trabalhando, está com a sua família, mas ao mesmo tempo ele está solitário, ele está desconectado da sua família. Muitas vezes viajam, mas cada um fica no seu celular, cada um faz as suas atividades, não é verdade? Eu acho muito importante, quando antigamente, eu já falei isso para algumas pessoas, mas antigamente o maior cômodo das nossas casas, principalmente quem morava no interior, era a cozinha, né? E você tinha uma mesa enorme na cozinha, às vezes com aquele bancão, né, de madeira bem comprido. Eu lembro da casa da minha avó quando eu faço essa analogia, né? E era muito interessante porque todas as visitas ou os nossos parentes que iam lá, geralmente iam para a cozinha tomar aquele café, comer alguma coisa, e ali havia um momento de comunhão, né? Você estava sentado na mesa, realmente conversando, realmente expondo as suas dificuldades, os seus problemas, né? Hoje em dia, o cômodo maior da nossa casa virou a sala. E a sala ela tem um problema muito grande, ela tem uma arquitetura muito problemática para isso. Por quê? Todos se sentam no sofá e ficam de frente com a televisão. E eles começam a interagir não uns com os outros. As famílias estão todas sentadas no mesmo sofá, mas sem interação. Estão todos interagindo com a TV, estão todos interagindo com a internet. Então, irmãos, passar tempo com a família não é simplesmente estar no mesmo lugar, mas é dedicar atenção, dedicar o seu melhor, se desligar de tudo. Então, desliga a televisão, não passa nada que presta mesmo, né? Desligue o seu celular, as redes sociais também não estão lá essas coisas, e esteja com a sua família, converse com a sua família, fale de Deus,
fale das bênçãos de Deus para os seus filhos. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 9, especialmente o versículo 7, vai dizer que você tem que falar, falar da palavra de Deus para os seus filhos, falar de Deus aos seus filhos, não de uma forma, né, cruel, né? Não, Deus vai te castigar, não, mas conte as bênçãos de Deus para os seus filhos, né? Conte como Deus é bom, como Deus é maravilhoso para os seus filhos. E isso só funciona quando você dedica não só tempo, mas atenção aos seus filhos. Muito bem. Vamos seguindo aqui. A falta de equilíbrio afeta a sua alma, né? E aqui a gente poderia parar um pouco para refletir. É claro que o nosso tempo não nos permite. Vou apenas citar aqui, se nós fôssemos refletir um pouco sobre as faculdades da nossa alma. E aí a gente pensa numa alma desequilibrada, um intelecto, uma vontade e um sentimento desequilibrado, né? Isso compromete com certeza toda a nossa vida, todo o nosso corpo. Então, a falta de equilíbrio afeta a alma. Então, Tessalonicenses diz que nós precisamos sermos conservados plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor, em vosso espírito, alma e corpo. E aqui caberia uma boa reflexão sobre o tempo que nós dispensamos em cuidado com o corpo, com academias, com atividades físicas, salões de belezas e tudo mais, e o tempo que nós dispensamos do cuidado da alma, né? Que é onde está o nosso intelecto, imaginação, memória, razão, né? Com que nós estamos alimentando esta alma para que nós tenhamos uma vida equilibrada em corpo, alma e espírito, né? Nosso sentimento, a parte efetiva da nossa alma. A Bíblia diz que nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus tinha sentimento de amor, de compaixão, sentimento de perdão, né? De renúncia. Esses eram os sentimentos que tinham nele. Então, Jesus tinha uma alma equilibrada, né? A vontade, ele fala que a sua vontade era fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que havia enviado. Então, essa questão aqui da falta de equilíbrio afeta a alma, é um ponto aqui que dá para se falar bastante coisas, né? Não sei como é que os professores vão estar administrando, mas ore a Deus. Quem sabe nesse momento aqui você pode levar a tua classe a uma boa reflexão sobre o tempo dispensado ao cuidado da alma, né? Passando por esses 3 aspectos aqui, intelecto, sentimento e vontade, né? Até queria falar, mas o tempo não nos permite. O próximo, terceiro tópico aqui da nossa lição, os benefícios de uma vida cristã equilibrada. E o primeiro benefício está aqui como paz interior, né? Eu já me lembrei logo do versículo da palavra de Deus que diz assim que o ímpio não tem paz, né? Então essa paz interior ela é conquistada primeiro pela aceitação de Cristo na sua vida, né? Se você aceitou a Cristo, você tem paz, essa paz interior. E essa paz ela não pode ser manchada, ela não pode ser tirada, né? Não podemos deixar que nada venha tirar essa paz interior. Então eu vou lá para Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: deixemos todo o embaraço e olhando para Jesus. Então, o que está na nossa vida tirando essa paz interior, né? É importante nós vivermos esta paz interior em nossas vidas. E eu anotei aqui, porque sempre trabalhei, né, em áreas que a gente tinha muitas atividades e as camisas, como essa que eu estou usando aqui, tem 2 bolsos. Eu me lembrei da camisa polo. Normalmente são as camisas sem bolso, né? E por que a camisa polo é uma camisa sem bolso? Porque é uma camisa que ela te leva para um ambiente em que você não tem muitos compromissos. Então, muitas das vezes, nós precisamos levar a nossa família, a nossa vida, nosso pensamento para um momento em que nós não tenhamos tantos compromissos, né?
Então, desmarcar alguns compromissos que possam ser desnecessários e focarmos mais naqueles que são mais importantes para as nossas vidas, né? Para que nós possamos ter essa paz interior, né? E estar dentro do tempo, não estar sempre correndo, né? Sempre querendo, nunca tem tempo para nada. Então, encontrar essa paz dentro de nós. Quando nós temos tempo, nós temos paz, né? Quando nós não temos tempo, a pessoa não tem tempo, vive sempre correndo, ele nunca tem paz, nunca consegue parar para fazer nada. E acaba, às vezes, fazendo as coisas erradas, né? Isso me lembra também, meu Wandir, do texto de Gálatas 5, 22 e 23, que vai falar a respeito do fruto do Espírito, né? Sim. E um deles é a paz, não é verdade? Um deles é a paz. E essa paz, né, no original, é uma palavra que ela não dá a ideia de uma ausência de guerras. Não é aquela paz, uma paz política, vamos dizer assim, né? Não é aquela paz que não vai haver guerras, não é aquela paz que vai dar tudo certo na sociedade, não. Mas é uma paz que só o cristão tem, né? Que é uma paz vinda de Cristo. É uma paz que é dada pelo Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo, né? Você imagina que o apóstolo Paulo escreve essa carta de Gálatas no primeiro século, e naquele contexto, os cristãos eles eram muito perseguidos pelo Império Romano, eram muito perseguidos pelo judaísmo em alguns lugares, né? Então você imagina que aqueles irmãos ali de Gálatas não eram pessoas que estavam em paz no sentido social. Eles eram perseguidos, muitos deles presos, muitos deles mortos, né? Então como que o apóstolo Paulo vai falar de paz nesse contexto? Ora, só quem tem o fruto do Espírito entende essa paz, que é uma paz, como a própria Bíblia vai dizer, que é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, você está sofrendo, você está sofrendo perseguições, sofrendo problemas na família, problemas de diversas fontes, de diversos lugares, mas mesmo assim a paz de Deus ela é presente na sua vida, né? E quando você tem uma vida desequilibrada, necessariamente essa paz é quebrada também. Quando você trabalha demais, você começa a deixar essa paz de lado. E quando você também não faz nada, você deixa de ser um ser produtivo, você deixa de ser imagem e criatura de Deus. Perceba que Gênesis 2:15, Deus fez o homem e logo deu a ele um trabalho. Veja bem, Gênesis 2:15 vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então o trabalho, irmãos, ele foi criado por Deus. Ele foi criado por Deus. Só que o problema é que o pecado deturpou o trabalho. Tanto é que em Gênesis 3:17 você vai ler que a partir do pecado, agora Adão vai ter que trabalhar e com fadiga ele vai se sustentar. Então o trabalho, ele é algo criado por Deus, porém deturpado pelo pecado. Então nós vivemos hoje, talvez os nossos trabalhos sejam fatigantes muitas vezes. Isso porque o pecado que entrou no mundo deturpou o trabalho que Deus criou. Pensando nessa questão da criação, o ser humano ele é criado para produzir alguma coisa. Não estou dizendo assim produzir no sentido profissional, mas ele é um ser que ele tem que fazer algo, ele tem que criar algo. É muito comum, os irmãos devem conhecer uma pessoa que sempre trabalhou na vida, sempre trabalhou, e quando ela aposenta e ela corta todo o seu trabalho, diz, não, agora eu não vou fazer mais nada, é muito comum essa pessoa entrar em depressão.
Por quê? Porque ele passa a se entender, ele passa a sentir-se como um inútil. E isso é muito terrível na vida das pessoas. Então o ser humano ele tem que trabalhar, porque Deus criou o trabalho, ele tem que produzir, porém o ser humano não vive só de trabalho. O ser humano ele vive de outros elementos que compõem a sua vida. Então essa paz, quando você tem uma vida desequilibrada, ela é quebrada. Você passa a não ter mais essa paz que vem do Espírito Santo de Deus. Muito bem, vamos aqui para o próximo ponto. A família agradece, né? Então eu queria deixar o Salmo 127, versículo de número 2, que diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus sonos, aos seus amados o sono. Então a família vai agradecer quando nós dispensamos tempo para a família. Precisamos cuidar para que não estejamos fazendo tantas coisas inúteis e deixar de fazer as coisas importantes, as coisas que são mais úteis. Se preocupar um pouco menos com ter e possuir e comprar e adquirir, e se preocupar mais com as pessoas que estão ao nosso lado, Não lembrando somente nas datas comemorativas. Procurar saber usar muito bem o offline, Isso é muito importante. O celular ele também pode ser desligado, Isso é importante. Desligar televisão, desligar celular, e você vai ver que o seu tempo vai ser mais produtivo. Vamos aqui para o último ponto. O reino de Deus agradece, O reino de Deus agradece quando você é um mordomo fiel do seu tempo. Porque se você administrar bem o seu tempo, você vai encontrar tempo para a sua família, tempo para a obra de Deus, tempo para o seu trabalho. Então o reino de Deus vai agradecer a você por isso. Lembremos que no Salmo 90, ele traz-nos um ensino sobre a questão do tempo. O Salmo 90, no versículo 2, vai falar de eternidade a eternidade tu és Deus. Então Deus é eterno. Aí no versículo 4 vai dizer, 1000 anos são aos teus olhos como um dia. Deus é eterno e Deus não se limita a um espaço de tempo, 1 dia, 2 dias. E lá no versículo 10 vai falar que os dias da nossa vida chegam aos 70. Então assim, Deus é eterno e não se limita a tempo. Mas Deus criou o tempo para nós, porque a nossa vida não é eterna. Aqui na Terra nós temos uma vida limitada. E lá vai dizer que alguns chegam aos 70. Então nós temos um período em que vamos viver aqui na Terra. Então como é que eu vou aprender então? Versículo 12 do mesmo Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Então o reino de Deus vai agradecer quando eu entender que eu estou aqui na Terra e que eu tenho um tempo para viver aqui e que eu preciso administrar o plano que Deus tem na minha vida dentro deste tempo, Se eu vou casar, se eu vou ter filhos, se eu vou construir uma família, se eu vou ter aonde morar e o que eu vou fazer para a obra de Deus. Tudo isso eu preciso colocar dentro do tempo em que Deus me entregou. Ele entregou esse tempo para mim. O tempo que ele entregou para mim, o dia é um dia de 24 horas, assim como as outras pessoas também têm um dia de 24 horas. Deus criou esse tempo e Deus entregou um tempo para mim. Não podemos nos esquecer. Um dia Deus vai pedir conta do tempo que ele nos deu. Ele vai dizer, olha, eu te dei o tempo para você fazer tudo isso. Por que você não fez? Ah, Senhor, eu estava tão ocupado com aquelas coisas que eu comprei e que ficou tudo lá na terra. Foram todas obras em madeira, feno e palha e pouco tempo dedicado às obras preciosas, como ouro, prata e pedras preciosas, que são as que vão permanecer para sempre. Vamos passar aqui para o nosso irmão Natan, que está fazendo a conclusão. Eu acho que muito importante, ter uma vida equilibrada, no fruto do Espírito, Eu acho que, pegando um pouco do gancho do nosso irmão Evandir, não existe melhor testemunho do cristão ter uma vida equilibrada.
Um cristão que trabalha e colhe os frutos do seu trabalho, né? Não depende de ninguém, não está encostado em ninguém, digamos assim. Um cristão que é honesto, que trabalha, que obedece o mandamento de servir aos seus patrões como se fosse ao Senhor. Um cristão que dispensa tempo à sua família. Um cristão que, no caso dos esposos, né, que governam bem a sua casa, que educam bem os seus filhos. No caso das esposas, a mesma coisa, que orientam seus filhos, que dispensam tempo aos seus filhos. Um cristão que não é ganancioso ou ambicioso em excesso, mas ele sabe viver com o que ele tem, não é verdade? Ele sabe organizar a sua vida para que ele não precise trabalhar muito, né? Trabalhar além da conta. Um cristão que faz as coisas de Deus com qualidade, né? Faz as coisas de Deus com qualidade e faz, né? Não fica parado esperando outras pessoas fazer, que tem domínio próprio para quando num domingo de manhã ele acordar e acordar a sua família e dizer: vamos à escola dominical, todos nós, toda a família, né? Não só ele sozinho, né? É ativo na obra de Cristo. E é um cristão, quando um cristão é equilibrado, quando ele não vive nesses altos e baixos, ele agora é ativo na obra de Cristo e ele é constante, né? Ele não vive mais de altos e baixos, mas ele vive em constância, tanto na obra de Deus, tanto na igreja, tanto na sua família, tanto no seu ambiente profissional. Ele é uma pessoa constante, mas para ser constante, para não viver sempre de altos e baixos, de picos, né? De, hoje eu tô bom, amanhã eu tô ruim, hoje eu tô... Não. Para um cristão ser assim, ele deve necessariamente buscar equilíbrio, buscar prioridades, buscar o que ele deve fazer primeiro, né? E ele também deve entender que ele precisa do fruto do Espírito Santo para ter uma vida plena, uma vida santa, uma vida realmente em Deus. Amém. Muito bem. Diríamos que o equilíbrio de uma vida cristã, ele deve sim ser buscado, mas ele só vai ser alcançado se você deixar Deus guiar os seus passos, né? De repente você vai ficar lutando sempre contra a maré, tentando resolver aquilo que você precisava deixar Deus te ajudar a guiar os seus passos, né? Gostaria de deixar Mateus 6:33 também, isso na conclusão das lições. Buscai primeiro o reino de Deus. Gostaria de deixar João 2:4, que é o mesmo Jesus que disse assim: ainda não é chegada a minha hora. Então ele entendia muito bem o tempo que ele tinha para fazer as coisas. Ele diz lá no versículo 17 de João, ou no capítulo 17 de João, versículo 1, Pai, é chegada a minha hora. Então, podemos entender que o equilíbrio ele vai acontecer quando nós entendermos a hora para cada uma das coisas que nós precisamos fazer, né? Lá no Salmo 9, versículo 17, está o destino para aqueles que se esquecem de Deus. Então, lembre-se do que nós falamos aqui, lembre-se da teoria do fogão de 4 bocas, não deixe que essas bocas venham a apagar, mantenha acesas essas chamas, mantenha esse equilíbrio na família, no lar, na casa, no trabalho, né? E busque a Deus, coloque diante do Senhor aquilo que mais está te prejudicando, que mais está tomando o seu tempo, para que o Espírito de Deus lhe dê direção para você melhor viver uma vida melhor. Amém? Louvamos então a Deus por mais esta aula, pelo privilégio de poder estarmos cooperando aqui com a equipe do CAPED, né? Com o nosso irmão Natan também, muito bem-vindo também. Deus continue abençoando a vida do irmão, a sua família. E vamos então estar orando, agradecendo a Deus. Não deixe de acompanhar as nossas aulas, não deixe de compartilhar com outros amigos, irmãos, professores. E até a próxima aula, onde nós vamos estar estudando, ampliando a visão do reino, que é a lição de número 12. Estaremos orando então, agradecendo a Deus.
Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós somos gratos pelo privilégio de aqui estarmos, somos gratos, Senhor, pela oportunidade que o CAPED nos concede de estarmos meditando nesta lição e apresentamos a Ti, Senhor, este projeto, apresentamos a Ti esta aula, apresentamos a Ti, Senhor, este momento de reflexão para que venha a ser um benefício na vida de cada um dos professores. Que eles possam, Senhor, através desses recursos, serem guiados pelo Espírito Santo em cada manhã de domingo, Senhor, para que o Senhor possa direcionar, Deus, o texto que há de ser lido, o comentário que será feito e que tudo seja feito para louvor e para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.